18h41, Radar de Notícias de volta para esse terceiro e último bloco que você já sabe. É sempre um oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Um abraço para o nosso querido amigo Seu Manuel, telespectador assíduo aqui do nosso programa. Neste terceiro bloco, é com grande prazer que eu anuncio a presença do agora vereador eleito, nosso colega aqui de Radar de Notícias, que agora teve sucesso, já fazia sucesso aqui na bancada, agora fez sucesso nas urnas, Gutenberg Mendes Tavares, ele vereador eleito pelo PDT. Guto, meu amigo, seja bem-vindo, boa noite, obrigado por estar aqui. Boa noite, André, boa noite a toda a audiência do Radar de Notícias, a todos aqueles que nos acompanham pela TV Guarulhos, pelas redes sociais, YouTube, Facebook. Manda um abraço pro seu Manuel, sempre falava aqui também do seu Manuel. Aliás, antes da eleição, uma semana antes ou coisa parecida, eu passei na padaria Favos de Mel, pedi o voto do seu Manuel, porque tem que pedir o voto, né, cara? Quem é candidato, se o cara não for capaz nem de pedir o voto, como é que ele quer ser eleito, né? Esquece. Então, passei lá, pedi o voto, fui muito bem recebido e tanto o seu Manuel quanto todos os demais que me deram um voto de confiança podem ter certeza que lá na Câmara Municipal ninguém vai se envergonhar nem vai se arrepender, porque eu serei um vereador a partir de 1º de janeiro que vai saber se posicionar favorável aos projetos que são benéficos para a sociedade, na área da saúde, educação, cultura, esporte, lazer, desenvolvimento econômico, e serei combativo a eventuais projetos que, na nossa avaliação, na avaliação da sociedade, forem ruins para a população. Tá certo, Guto, temos muito a tratar. Eu quero só começar a entrevista de hoje de uma forma um pouco diferente. Como nós estamos com uma pequena questão técnica aqui, a produção vai colocar na tela a pergunta do James Medeiros para o Guto, mas eu vou ler aqui para você, Guto, só para a gente começar dando voz aqui para a nossa audiência. O James Medeiros pergunta o seguinte: gostaria de saber do Guto, que agora entrou aqui um monte de perguntas, eu já anunciei e me atrapalhei, mas vamos lá. Gostaria de saber do Guto se ele, que é funcionário público, vai lutar para que todas as categorias do funcionalismo público, tenham plano de carreira, Guto. Obrigado pela pergunta. Aliás, agradecer também aqui toda a audiência que está aí no Radar. Sei que tem muita gente aí acompanhando de todos os setores da sociedade, né? Eu vi que o pessoal dos metalúrgicos, gráficos, o pessoal do Tabuão, Acácio, Paraíso, São João, de todas as regiões da cidade de Guarulhos, até o Pedrão mandou dizendo que eu sou filho adotivo do Jardim Acácio, e é verdade, eu me considero filho adotivo lá do Jardim Acácio. Enfim, antes de responder o James aqui, se você me permite, eu queria muito ser vereador e eu estou preparado para ser um bom vereador. Não foi por acaso que eu fui eleito, foi um planejamento, foi fruto de muito trabalho e dedicação. Mas eu não queria chegar na Câmara Municipal de qualquer jeito, André, eu queria chegar lá tendo um lastro. Lastro no voto de quem vota consciente, trabalhadores, servidores públicos e por aí vai. E eu não vou falar que é 100%, mas a imensa maioria daqueles que me confiaram voto são eleitores conscientes, são aqueles que vão acompanhar o meu trabalho lá e vão criticar se eu fizer errado e vão fortalecer o apoio se eu fizer corretamente. Então, é reafirmar esse compromisso aqui, né? Eu terminei de fazer os agradecimentos em virtude da vitória na sexta-feira, dia 1º de novembro. Foram quase 25 dias só respondendo o pessoal. Aí eu estava lá, algumas pessoas ficaram chateadas porque eu demorei para responder, mas para calhar, meu filho, na véspera de eleição, 10 horas da noite, caiu, quebrou o braço, eu tive que correr para o hospital para acompanhar ele lá. Segunda-feira foi a consulta médica, terça-feira ficou internado para cirurgia. Eu fui respirado lá para quinta-feira, mas eu fui respondendo um por um. E eu vi lá mensagem de delegado de polícia, servidor público, ex-vereador, ex-secretário municipal, vi mensagem de colegas da imprensa, gente do povo, trabalhadores, metalúrgicos das diversas categorias, me parabenizando e me confirmando um voto. Então, a essas pessoas é que eu vou estar representando lá na Câmara Municipal, inclusive os servidores públicos. E aqui eu vou responder o James. Na semana que antecedeu, alguns dias antes, alguma quinzena antes da eleição, eu me reuni com um grupo de servidores públicos que pediram que eu não desse publicidade a essa reunião por conta de medo de represália. Porque às vezes tem essa questão, né? O comando de hora da vez pode não compreender a liberdade da democracia e pode, de alguma forma, retaliar, né? Então, me reuni com um grupo ali de 15, 20 servidores e eu me comprometi com eles de estar mensalmente, a partir de janeiro, sentado com os servidores e acolhendo as suas demandas e fazendo o que me cabe, como vereador, que é levando isso à Câmara Municipal, cobrando secretários, cobrando o próximo prefeito para que seja atendida as demandas dos servidores dentro do que houver de condições. E o que não houver de condições, que a gente faça um empenho para buscar essas condições. Então, sim, James, não só você, mas todas as categorias do serviço público, acho que tem que se unir,
Porque não adianta o GCM correr para um lado, o professor para outro, da saúde para lá, o operário para cá, e aí perde força. Imagina você tem 25 mil servidores. Se eles se engajam, um por todos e todos por um, para a cidade, conquista o que quiser, obviamente que dentro de uma razoabilidade. Então esse é o compromisso com o servidor, terá um vereador lá na Câmara Municipal que vai estar atento e sendo parceiro das pautas. Não só para fazer proselitismo, discurso bonito, subir em caminhão de som, não, no dia a dia. Aproveitar também e mandar um abraço aqui para toda a pessoal lá do STAP também, quero estar sempre junto aí também, atuando nas demandas que me forem cabíveis. Guto, queria, da minha parte, começar a entrevista com a seguinte pergunta para você, né? Você que já esteve aqui nessa cadeira que eu estou sentado neste momento, você sabe que parte do nosso trabalho aqui fazer algumas análises, algumas estimativas, e muito se falou de cerca de 30% de renovação na Câmara, mas o que nós tivemos foi uma taxa de 41%, 14 vereadores novatos, entre eles você. Esse percentual de 41% foi algo que o surpreendeu, sim ou não, e por quê? Não surpreendeu, ficou dentro, aliás, do que a gente imaginava, né? A gente, no nosso grupo político, eu pessoalmente fazia algumas análises, né, pensando, pô, quem será que fica e quem será que sai, né? A gente ficava fazendo ali uma espécie de bolão. Aliás, quero registrar aqui de público para a nossa equipe, né, que nos ajudou na campanha, agradecer vocês, todos vocês que trabalharam conosco, o pessoal que foi contratado para entregar um material, para dirigir um carro de som, para balançar uma bandeira, aqueles que ajudaram na rede social, aqueles que foram voluntários, que não foram poucos, foram centenas. Muito obrigado a todos vocês, porque essa vitória não é só minha, é uma vitória coletiva, uma vitória nossa. Uma pessoa que tem uma história de vida, de dificuldade e consegue superando, numa cidade grandiosa como Guarulhos, uma eleição caríssima e consegue eleição, não é sozinho. Então, vocês estão de parabéns, muito obrigado. Mas é vocês que eu ganhei o bolão. Dentro do nosso grupo, a gente, uns falavam, o Guto vai ter 8 mil, 5 mil, 6 mil... Ninguém falou menos de 3 mil, né, no bolão. E eu acertei, eu colocava assim, né, se a gente for muito bem votado, chega a 5 mil votos. Se for mal votado é 4, mas a média é 4,5. E eu quero dizer que eu acertei as últimas 3. A primeira que eu falei que ia ter 1.200, foi 1.200. A segunda foi 3 mil, também acertei. E a terceira... Mas eu ganhei o bolão, mas não levei, que gastaram o dinheiro do bolão para pagar a dívida de campanha. Então, a próxima vez eu vou consultar o Guto para números da Mega Sena, que aparentemente temos alguém aqui que é bom de palpite, hein? Isso aí eu já joguei, mas não venço não. Mas assim, é que a política a política é uma ciência humana, mas a eleição é matemática, você faz conta, você vai sentindo o povo. Eu sempre tive muito na rua, até pela profissão de jornalista. A gente sempre está próximo ao povo. Então tem a perspectiva e tem também as condições de infraestrutura. Então eu acredito que essa renovação ela foi significativa, ela traz uma grande responsabilidade. Aliás, quero mandar um abraço especial aqui, para todos os demais 13 vereadores que foram eleitos para o primeiro mandato, a todos vocês. A gente tem uma responsabilidade muito grande de corresponder à confiança da população que depositou na gente. Então, aliás, temos tido uma relação ótima, viu? Tivemos encontros em 2 momentos, né? O atual presidente da Câmara, o Tiziano, nos convidou para um café. Aí chegamos ali, conheci alguns que eu não conhecia. Numa segunda agenda, o prefeito Guti convidou também por cortesia os 14 novos vereadores, 2 não puderam estar, e eu aproveitei ali para puxar assunto com o pessoal. Falei, vamos fazer um grupo de WhatsApp aqui, para a gente poder se falar melhor? O pessoal topou, nós fizemos um grupo, na sequência já veio a proposta de a gente fazer um almoço, um jantar para se encontrar, para discutir, né, as questões da cidade também, para a gente analisar de que maneira que nós queremos nos posicionar na Câmara enquanto espaço. E aí não é cargo, é espaço em comissão, porque tem vereador lá que é ligado à segurança pública. É natural que ele tenha o interesse de atuar na segurança pública. Tem vereador que é ligado à questão da educação, de repente quer estar na comissão de educação para ajudar a fazer a discussão. Então, temos tido uma relação muito boa entre todos esses vereadores que a gente fala que somos os novatos, de respeito, obviamente, àqueles que já estão lá com a trajetória de vários mandatos, mas acho que essa união entre essa força de vontade desses novos vereadores que chegaram, com a experiência daqueles que são comprometidos, né, com a cidade, vai dar bons frutos aí para a sociedade, é o que a gente espera acontecer. Então, eu ia até trocar nesse assunto dessa integração, desse diálogo que os novos vereadores estão tendo mais adiante na nossa entrevista, mas vamos pegar o gancho dessa resposta do Guto para questioná-lo. Um desses encontros que o Guto mencionou, você que é espectador fiel aqui do Radar Notícias já soube, foi aquele jantar da polenta que fez sucesso, que o pessoal fez até marmita com polenta. Uma pena que não trouxeram uma marmitinha de polenta aqui para o Radar Notícias. Mas tudo bem, quando o vereador Caiçara estiver aqui, faço questão de pedir uma marmitinha de polenta, não para mim não, viu, mas para nossa produção, para eles ficarem felizes. Olha a produção como dá risada. Mas
Vamos falar sério agora, desculpa pela essa breve divagação. Queria te ouvir justamente sobre isso, Guto. Você falou que é uma luta por espaço dentro do que enfim, faz parte do jogo político. Como que estão essas conversas no seu caso específico? No seu caso específico, que tipo de comissão, que tipo de espaço você gostaria de ocupar, que você acredita que é mais condizente com a sua atuação, com as suas bandeiras? O que você vislumbra, e se você me permite, uma segunda. Como você está se articulando, porque ainda que você seja um rosto conhecido, por ser um comunicador, jornalista aqui da nossa cidade, você estará chegando à Câmara pela primeira vez. Então, como se posicionar, qual a sua estratégia e que espaço você gostaria de ocupar? Eu acho que, em primeiro lugar, tem que ter... aliás, fazer o registro aqui, né? Caissara, parabéns. Caissara realmente fez uma excelente polenta lá, cozinha muito bem, recebeu a todos nós de maneira muito acolhedora, foi muito legal lá. Ele se ofereceu na hora que a gente teve a ideia de fazer esse encontro. Ele falou, pode ser lá e tal. O alemão do transporte também. Enfim, o Caissara manda muito bem. Caissara, vindo aqui, traz uma polentinha pra galera aqui que eles merecem, vão ficar felizes e vão saborear, porque realmente vão querer voltar depois para te visitar lá para conhecer o espaço. Agora, voltando aqui à questão política, foi uma conversa bastante franca e tranquila e transparente, né? Onde nós nos comprometemos dentro do que a gente imagina que é a condução da política, né? De um apoiar o outro naquilo que for mais adequado para si, né? Então tem um vereador, não vou ficar citando nomes, mas que quer ter uma atuação na área da mobilidade urbana, do transporte, então ele quer reivindicar, pelo menos, fazer parte daquela comissão, né? Eu, por exemplo, eu acredito que o futuro, os próximos 4 anos, não só aqui na cidade de Guarulhos, mas no Brasil, no mundo, vai se debater muito a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, do desenvolvimento econômico sustentável. Então, acho que vale a pena você fazer uma discussão dentro da Comissão de Meio Ambiente para fazer a educação ambiental das nossas crianças. Acho que é uma pauta super interessante. A questão da educação, porque a educação transforma vidas, André. Eu disse aqui numa outra oportunidade que eu estou na política por vários motivos, mas o principal dele é porque eu acredito que a educação transforma a vida das pessoas e eu sou fruto disso, né? Foi quando eu consegui uma bolsa na faculdade, lá em 2007, que eu, a partir dali, pelo ProUni, me formei jornalista, que as portas se abriram e veja só. Eu não estou vislumbrado com isso não, tá, gente? Mas eu sou vereador na cidade. E foi a educação que me proporcionou isso, mais o meu trabalho, mais a minha dedicação, mais eu ter o apoio das pessoas que eu consegui trazer para o meu lado, né? Então tem também as questões do desenvolvimento econômico do município. Tanto do ponto de vista industrial, até mandar um abraço para o Colim, para o Cabeça, o Colim, para o Chiquinho também, o presidente dos gráficos, né? Toda a turma que esteve com a gente. Mas por que eu falei aqui do Colim e do Cabeça? Porque eu sempre digo, eu fui aí na frente das fábricas fazer algum discurso, eu falava, eu tive a oportunidade como jornalista de entrevistar o Maurício Colim, que ele representa o industrial da cidade de Guarulhos. Assim como eu tive a oportunidade de entrevistar o Josinaldo Cabeça, que representa o trabalhador metalúrgico da cidade. E os dois reconhecem a importância das duas entidades. Eu não conheço, eu conheço vários trabalhadores de metalurgia, gráfico, têxtil, vestuário, um abraço a todas essas categorias que estiveram conosco também, STAP, que não são filiados ao seu sindicato. Conheço um monte de trabalhador que não é filiado ao seu sindicato, mas eu não conheço um industrial, um empresário que não é filiado ao seu sindicato, porque o sindicato representa a causa também do empresário, daquele que vai estar lá, seja no Congresso, seja no Senado, para defender as suas pautas. Então eu quero também ter um mandato que seja ligado à questão do desenvolvimento econômico para dialogar com a indústria da cidade de Guarulhos, mas também reconhecendo a importância de você ter um ambiente econômico para incentivar o empreendedorismo. O político hoje ele tem que saber dialogar com o pobre, com aquele que está lá na periferia, onde eu vivo, e entender que aquela galera lá, muitos deles não querem mais CLT. E você vai fazer o quê? Vai forçar o cara? Não, você tem que ter um ambiente econômico para o cara montar o negócio dele e prosperar da maneira como ele tem que prosperar. Então, acho que quando você fala de desenvolvimento econômico, é assim, trazer a indústria forte para ter mais emprego, porque o nível salarial é maior, mas também saber olhar as periferias, saber olhar a nova realidade mundial e local e incentivar também o empreendedorismo, a inovação, a tecnologia, coworking. Aliás, fazer uma menção aqui, né? Brevemente, a Maceió. E, aliás, você que está me acompanhando aqui no Radar de Notícias, não fique surpreso se você me vê uma hora em Hortolândia, uma hora em Campinas, uma hora em Maceió. Eu vou rodar onde eu puder, onde eu tiver condição, para buscar ideias de lugares que estão se desenvolvendo, usando tecnologia, inovação, virando polo de tecnologia para trazer isso para Guarulhos, apresentar a Câmara Municipal, apresentar o prefeito e os seus secretários para que eles façam a parte deles e me ajudem a desenvolver a cidade de Guarulhos com a grandeza que ela tem. Nós temos que fazer política em Guarulhos com P maiúsculo. Não é com P minúsculo, para ver vereador brigando para ver quem pintou a guia. Não, isso é um ridículo. Nós temos que pensar a grandeza desse município. Eu não sei o que vai acontecer, mas que eu vou fazer isso, eu vou. Aliás, minha primeira agenda de janeiro já é ir lá em Hortolândia. Já estou articulando com o pessoal de lá que tem
Polo de Tecnologia e Inovação, São José dos Campos, para buscar ideias e ver o que é adequado para a cidade de Guarulhos. Muito bem, Guto. Você citou o Maurício Colim, ele estava aqui no chat, e por falar em pessoas que estão aqui no nosso chat, um abraço para o vereador eleito Biriba. Biriba, vamos combinar para você estar aqui agora conosco, na condição de vereador eleito também. Gostaria de entrevistar, um abraço para você. E também um abraço carinhoso para nossa amiga Carla Ramaciotti, está aqui também no chat do YouTube. Não sei por que ela mandou um oi só para o Rafa e para o Virgílio. Talvez seja porque a Carlinha é corintiana e o Rafa e o Virgílio são palmeirenses. Eu estou apenas especulando, tá? Com a palavra Carlinha Ramaciotti. Um abraço para a Carlinha também, saúde pro neném que está chegando, que venha com muita saúde, estamos com saudade. Carlinha. Cheguei em dezembro, né? Mandar um abraço para a Carlinha também, foi nossa companheira aqui, uma pessoa fantástica, brilhante. Também fiz questão de passar lá ainda no processo eleitoral para lhe dar um abraço e para receber. Ela fez, aliás, um depoimento lá até emocionante, tadinha, até chorou. E eu vou voltar lá para agradecer, obviamente, né? E me colocar à disposição. E a melhor resposta é trabalhar, Carlinha, trabalhar sério, representar o povo. Abraço para Edmilson Zói, que também está na audiência aí, meu parceiro. Aliás, aproveitar, Edmilson Zói foi candidato pelo PDT, mandar um abraço a toda a chapa de vereadores do PDT, porque também se eu estou eleito, é graças também ao voto que essa chapa teve. Desde a Doroti, que teve 45 votos, até a Cláudia de Bonito, que é a primeira suplente, que teve 2.500 votos, um pouquinho mais. Então, a política ela é feita de maneira coletiva, todos ali são importantes, todos cumpriram o seu papel e pode ter certeza que o nosso mandato lá na Câmara vai estar à disposição também para atender as demandas que esses suplentes tiverem nos seus bairros, nas suas regiões. Não é para me crescer, não. Pode fazer o ofício lá que entrega você e pode falar que foi você que resolveu, porque foi você mesmo que cobrou o vereador. Agora tem que cobrar. Eu também não vou lá caçar problema na rua do suplente. Agora, se ele tiver um problema lá e questionar, a gente vai agir por onde buscar a solução para esse problema. O Guto, ainda no âmbito da Câmara, é o que muitos se perguntam, né? Na verdade, agora passada a eleição, o Lucas Sanches eleito, os 34 vereadores eleitos, um dos assuntos, para além da composição do secretariado, é a disputa pela presidência da Câmara. Eu queria pedir a sua análise, como que você está enxergando essa disputa. Ontem eu trouxe no programa, o vereador Martelo até está brincando com a expressão disputa, que ele falou que até agora só tem ele de candidato, e quando só tem um candidato não tem disputa. Queria que você desse a sua avaliação, se você concorda com esse diagnóstico do vereador Martelo, mas mais do que isso, você que já está eleito, mas não foi empossado, já foi procurado pelo candidato ou pelos candidatos, se é que existe mais de um candidato? Queria que você respondesse a isso, por favor. Primeiro, eu acho que para a gente fazer uma escolha de votar no presidente tem que ter muita responsabilidade. E a responsabilidade não é só individual do vereador em si. O vereador geralmente tem um partido político ao qual ele pertence, o vereador tem um grupo político que o ajudou a vencer a eleição, que vai questionar as suas escolhas, e legítimo, né? Porque se ajudou a vencer, tem todo o direito de cobrar uma postura ou de minimamente participar das escolhas principais. Então, a questão da presidência ela é muito estratégica para o futuro da cidade de Guarulhos. Porque se você tem um presidente que, de fato, faz valer a força que tem o legislativo, e veja, a força que tem o legislativo não é para perseguir o executivo, não se trata disso. Se trata de fazer, inclusive, alertas, né? Vou voltar aqui na questão da taxa do lixo. Se a gente tem um legislativo que faz o seu papel mais de cobrar, de fiscalizar, de alertar o prefeito, talvez não tivesse sido, na minha opinião, um erro. E foi um erro, porque voltou atrás de se criar a taxa do lixo na cidade e criar todo um desgosto, toda uma rejeição para a parcela dos vereadores que tiveram que depois voltar atrás e não permitir mais a cobrança da taxa do lixo. Então, a Câmara Municipal, ela na verdade, ela pode ser também uma conselheira do prefeito. E conselho, você não é só falando amém, é quando você critica também. Então, a gente tem que entender o poder, né, a representatividade que tem a Câmara Municipal e saber que nós temos um sistema que é tripartite, né? É o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então, o primeiro ponto é esse, tem que ter um presidente que seja forte, que tenha experiência. Não estou dizendo que tenha que ser eu não, viu, gente? Eu mesmo não estou pronto para uma função como essa. E acredito que até dos novatos, dificilmente alguém tenha. Não estou dizendo que não seja nenhum, talvez alguém já tenha um preparo, mas eu pessoalmente não tenho. Mas é necessário você mesclar a experiência com a juventude, para que a gente possa ter um bom desempenho. Sobre as candidaturas, eu fui procurado sim, pelo próprio Martelo, que aliás acompanhei de perto a gestão dele. Num dado momento eu fui secretário de comunicação, aliás, lembro aqui do Pedro Notário, mandar um abraço aqui para onde você estiver, Pedro, essa vitória é sua também. Porque o Pedro, a gente era muito confidente, trocava muito papo, muita análise política, ele sempre soube respeitar muito bem a questão do jornalismo com a política, nunca misturou, nunca precisou me orientar
de não usar o Radar de Notícias para fazer palco político, porque ele sabe também que eu tinha essa postura e se eu não tivesse, eu não teria sentado aqui do lado dele. Então, cumprimentar o Pedro Notaro, o seu legado e toda a sua família também, toda a equipe aqui do Radar de Notícias, porque direta ou indiretamente fazem parte dessa história. E aí eu tive um período de experiência como secretário de comunicação lá na Câmara, inclusive com o aval do Pedro Notaro, porque o Martelo, ele considerava muito o Pedro, eles tinham uma amizade, uma boa relação, vamos dizer assim, né? E acompanhei um pouco de perto ali a gestão. O Martelo é uma pessoa que tem toda uma característica, às vezes a pessoa não conhece ele, acha que ele é estúpido, ignorante. Não é, eu acho que a pessoa é autêntica, é do jeitão dele. Você conversou com ele ontem lá, eu também conversei com ele na Câmara. Não sei o quê, vamos conversar. Mas é o jeito da pessoa. Então, ele sim, é a candidatura que está posta, mas há rumores, e não é só rumores, de que tem também outra candidatura tentando se viabilizar. Essa é a realidade. Eu não vou... A pessoa me procurou também, eu não vou falar aqui no ar, porque ela pediu que eu mantivesse isso. Fica quieto, Guto, não comenta. Então, nem no particular eu comentei, quanto mais aqui no ar, né? Vou respeitar também, porque agora tem que também ter essa questão, né? Eu queria falar, porque o jornalista quer contar tudo. Mas agora, como eu estou do outro lado, né, teoricamente ali na questão política, tem uma outra liderança política, um outro grupo que está tentando se formar, se viabilizar. Eu vou fazer essa escolha com muita responsabilidade, considerando principalmente aqueles que me apoiaram e também considerando a grandeza que é o Legislativo de Guarulhos e que tem, não que fazer frente, mas que tem que estar ali com o Executivo para alertar no que foi errado, para apoiar com muita veemência aquilo que for correto para a cidade. Queria aproveitar, 19 horas mais 3 minutos, essa grande audiência que temos aqui no nosso YouTube, mais de 100 pessoas, mas estamos com 77 likes. Aproveitando que a nossa audiência é bastante grande, obrigado a você que veio prestigiar a entrevista do Guto. Nos ajude com o like, o joinha. A nossa meta era 80 likes, então vamos tentar alcançar essa meta também. E você está aqui no Radar de Notícias pela primeira vez? Não conhecia o nosso programa? Gostou da nossa entrevista? Está gostando do nosso programa, de cenário novo? Recebendo todos os vereadores novatos que estarão na Câmara a partir do ano que vem? Convido você a se inscrever no nosso canal, é muito importante. Estamos com mais de 5.200, a nossa próxima meta é muito ousada, 10 mil, e contamos com a sua colaboração, com o seu engajamento e com a sua participação aqui conosco. 19 e 4. Como é que é? Toca o sininho aqui? Bate o sininho aí. Tô gostando de ver, hein? Tô gostando de ver. Eu vejo o Rabi aqui todo... Tava batendo o sino que nem doido lá na segunda-feira. Aliás, mandar um abraço pro Rabi aqui. O Rabi, eu sei... Ele é um colega jornalista, tivemos junto aqui na bancada e eu tenho certeza que ele é uma daquelas figuras que torceu aí para que a gente pudesse ter essa oportunidade de ser vereador na cidade. Tô devendo um café a ele e ele um café a mim, mas a gente vai se encontrar brevemente, Rabi. Toda segunda-feira eu tô na audiência aqui para assistir você, o André e toda a turma do Radar. Guto, você sabe mais do que ninguém, né? Você que acho que já é a terceira vez que eu posso te entrevistar. Na última vez que você esteve aqui, já na reta final da campanha, nós fizemos um verdadeiro raio-x de todas as suas propostas. Falamos de geração de emprego, empreendedorismo, saúde, esporte. Rendeu bastante, repercutiu bastante. Então hoje eu queria explorar você aqui, mais para a gente poder antever, mapear como que você vai se portar. E eu tenho uma curiosidade que é a seguinte: eu tenho perguntado isso a todos os candidatos, os eleitos, que passaram por aqui, que é o seguinte: entre a sua eleição, 6 de outubro, até a posse, 1º de janeiro, tem esse ato de cerca de 70 dias, aproximadamente. E eu sempre questiono os nossos convidados como estão se preparando. Eu queria te fazer essa pergunta, mas com o seguinte tempero. Até por ser jornalista, eu tenho a absoluta convicção de que você tem o conhecimento do regimento interno, da lei orgânica, até por obrigação de ofício. Mas eu acredito que ainda tem uma ou outra coisa que você precisa aprimorar, até porque é jornalista, não é um advogado, etc e tal. Então, eu queria te perguntar justamente isso, Guto. Como que você está se preparando? Como você tem estudado? O que você acredita que ainda é um calcanhar de Aquiles que você acredita que precisa aprimorar para chegar da melhor forma possível no seu mandato? E o que você acha que já domina, digamos assim? Vamos lá. Para conhecer o homem, é preciso vê-lo atuando. Então, primeira coisa é essa. Vamos ter que esperar começar, ver como é que vai ser a atuação para ver se de fato a gente vai corresponder às expectativas aí da sociedade. E, sinceramente, eu estou com muita confiança de que sim, porque, como eu disse, né, queria muito chegar à Câmara, mas não de qualquer jeito, queria chegar lá com o voto forjado, né, naquelas pessoas que realmente confiaram na gente. Então, temos esse voto, que é um voto mais consciente, e isso dá uma tranquilidade para eu poder estar lá na Câmara e exercer um bom mandato. A questão do preparo, de fato,
além dos 8 quilos que eu preciso perder, que eu ganhei na eleição, 7, né? Porque onde isso aí é um churrasco, é um bolo, e agora não sou nem vereador ainda, porque eu só sou eleito, não tomei posse. Onde vai um bolo, é um café, meu Deus do céu. Então tem essa questão física e psicológica. Mas o que eu fiz? Eu costumo trabalhar com metodologias próprias. Como é que foi a questão da pós-eleição? Eu venci a eleição? Tá, beleza. Então eu tive 7 dias ali de correria, de estresse com questões pessoais do meu filho. Mas depois eu saí agradecendo todo mundo. Tinha dia que eu ficava 6 horas no WhatsApp, cara, para responder só o pessoal. Encerrei esse ciclo na sexta-feira. Aí, obviamente, uma agenda aqui, outra ali, uma visita aqui, outra lá, mas o foco era responder e agradecer as pessoas. Até porque o principal sentimento que move a humanidade é o amor que você tem pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu pai, pela sua mãe. O segundo é a gratidão. Se você é grato, você dificilmente vai ser injusto. Findou esse ciclo da gratidão, do agradecimento, que foi na sexta-feira, a partir de agora é o planejamento do mandato. Então, a partir de agora, quando eu vou pensar, e não tem absolutamente nada definido, quem que vai estar com a gente numa assessoria? Quero montar uma assessoria, dentro do possível, de notáveis, de pessoas que saibam o que estão fazendo ali na política, né? Que tenham um compromisso com a população, com os setores da sociedade que mais precisam. Então, é você pensar no planejamento de assessoria, é você dialogar com as forças políticas que foram eleitas, especialmente no executivo, prefeito, para avaliar qual será a condução do mandato, se é um mandato que é mais combativo, se é um mandato que vai dialogar melhor, se é um mandato que vai ser de oposição, tudo isso vai ser construído agora dentro desse período, né? E aí, voltando aqui às questões de áreas, que eu imagino que são as principais, aí sempre lembrando também, né, aberto a críticas de quem apoiou, de quem não apoiou. A partir do momento que você aceita o desafio de ser candidato e vence sua eleição, você é um funcionário do povo. Eu fazia minha eleição dizendo o seguinte, quando eu chegava assim nas fábricas, na casa do povo, na rua, falava, ó, Lula, Tarcísio, Guti, tudo empregado do povo. Ainda mais um vereador. O vereador é peão, é o peão do povo, tem que trabalhar pelo povo. É aquele cara que está na feira, que está no mercado, que a população enxerga mais próximo e cobra. A população tem que cobrar mesmo, até porque política e feijão só vai na pressão. Tem que cobrar. Eu tenho que ser cobrado. Essa é boa, hein? Mas é verdade. Então eu vou estar ali, eu vou estar no olho do furacão, eu vou estar junto às pessoas sempre para buscar fazer o que é o meu papel, pegar a demanda e levar para a prefeitura, levar para a Câmara Municipal para tentar resolver. Agora, falando em questão de áreas, né, o que eu fiz? Eu era uma pessoa que conheço um pouco de tudo, porque jornalista é mais ou menos isso, ele se especializa numa área, mas ele conhece um pouquinho de cada, consegue falar de quase tudo. Joguei tudo dentro de um liquidificador, fui trabalhar bastante e venci minha eleição. Só que agora acho que tem que refinar um pouco a coisa, porque o nosso slogan, inclusive, foi Guarulhos merece mais. Tudo, né? Guarulhos merece mais, é tudo. É saúde, educação, é lazer, é tudo. Mas a gente tem que refinar isso. Acho que o principal problema hoje da cidade é a saúde. E a saúde ela não tem que ser bandeira de um vereador, tem que ser um pacto da sociedade, um pacto da Câmara Municipal, um pacto da prefeitura, do prefeito, de melhorar a saúde pública de Guarulhos. Esse é o básico número 1. Pessoalmente, aquilo que toca no meu coração é educação. Educação transforma vidas e nós não podemos aceitar e achar que é razoável crianças no Jean Piaget ficarem 4 meses, sem ter proteína para comer no almoço. Só tinha arroz e feijão. Eu estou falando aqui porque eu conversei com professoras, tenho amigas, são professoras ali no Jean Piaget, que é a região do Jardim Acácio, Paraíso, e inclusive com servidores de carreira lá de direção. Está acontecendo isso. Então, como é que você explica uma cidade que tem 7 bilhões de orçamento, para a educação é perto de 2, e a criança não tem nem o que comer direito? Chegou a Semana da Criança, quando chega a Semana da Criança, as crianças às vezes elas querem uma comida diferente, fica aquela expectativa. Poxa, vai ser pão de queijo hoje, né? Aqui no café não vai ser mais bolacha com leite. Não teve nada. Então, isso faz mal ao professor e pior ainda às crianças. E sem contar a questão da qualidade do ensino. Tem cerca de, eu vou falar o número que eu tenho mais precisão, tem cerca de 6 mil crianças na fila de vagas por creche e escola municipal. Isso é inaceitável. Uma criança fora da sala de aula é inaceitável, quanto mais 6 mil. E a questão do servidor público, professor, tem que ter a valorização. Então, a educação. Eu enxergo a questão do meio ambiente, a sustentabilidade, a economia sustentável, a economia verde, como algo que a gente tem que atuar. Na questão da saúde, eu vou propor ao prefeito a aquisição de uma carreta municipal da mamografia, para que você faça esse itinerante, uma semana está no Bom Sucesso, outra no São João, outra no Taboão, outra na Ponte Grande, para poder zerar essa fila para a saúde da mulher, que a mulher muitas vezes espera meses e até anos para conseguir uma consulta. Tem as questões de mobilidade urbana. Eu não tinha isso no meu radar, mas como eu fui para a campanha, como jornalista a gente, né, recebia as reclamações, mas quando eu fui para a rua fazer campanha, porque eu vi uma campanha também, André, muito de, sabe, oba-oba.
videozinho engraçado na internet, é muito legal também. Mas a campanha, o problema é real. O candidato tem que ir lá na realidade. Eu fui 5 horas da manhã no Terminal Taboão, conversar com trabalhadores e trabalhadoras que ficam ali 1 hora para esperar um coletivo para poder ir trabalhar ou para voltar. O pessoal no ponto ali no Jardim, na Silvestre Pires de Freitas, esperando o ônibus. Eu fui lá às 5 horas da manhã, 6 horas, passava 1, 2, 3 ônibus para poder parar para a pessoa poder ir para o seu compromisso. Então, essa é a realidade. A mobilidade urbana, ela precisa de uma atenção muito especial, cara. E as demais áreas da cidade, onde eu for demandado, na questão da cultura, me reunir com o pessoal da cultura, que eles reclamam que o orçamento é ridículo, é pífio, não chega a 1,5%. Né? Então você não tem cultura na cidade, se você não tem estrutura para ter a cultura. Então são várias áreas, o pessoal do esporte que me apoiou muito, né? O esporte, eu até falei sempre isso na campanha. Você pega China, Estados Unidos, Japão, investem milhões ou até bilhões de dólares no esporte, não é só para ganhar medalha na Olimpíada, é porque isso forma cidadãos melhores. E quando você tem uma infância feliz, uma juventude feliz, você se torna um adulto saudável. A gente tem que pensar a longo prazo também. Vamos fazer atividade para as crianças têm que brincar, têm que se divertir. E tem algumas demandas mais específicas, cara. Por exemplo, lá no Presidente Dutra, você tem a Praça Orobó. É uma praça esportiva fantástica, aliás, o Pedro Notário sempre falava dela. A prefeitura precisa fazer melhorias ali, né? Vou dialogar com o prefeito a respeito disso. Você tem o Campo da Paz, falta uma área de lazer no Taboão. A população do Taboão pede um CEMEG Taboão, que não tem. Precisa de um CEMEG, o pessoal tem que ir para o outro lado. São João pede um hospital São João. Não, são demandas grandes da cidade, que a gente vai estar trabalhando lá na Câmara Municipal, dialogando e buscando solução. Muito obrigado a todos que estão na audiência, que apesar da nossa entrevista estar já com uma minutagem bastante considerável, a audiência não para de aumentar, temos mais de 100 pessoas no YouTube, 100 likes inclusive, muito obrigado. Gugu, você viu ali o sinal? Bate o sininho aí. É isso aí, o sininho eu deixo para o convidado, eu estou me acostumando ainda com o sininho, então a gente terceiriza o merchan para o Léo e o sininho para o convidado, mas da minha parte... Depois arrumar um cacetete aqui, meio alborguete, meio alborguete ratinho, vai dar, ratinho, aí vai ficar bom o negócio. Guto, para a gente encerrar, queria te ouvir sobre a eleição do Lucas Sanches. No segundo turno você declarou voto no candidato derrotado Eloy Pietá, e agora o Lucas Sanches se tornou prefeito eleito, vai comandar a cidade pelo menos pelos próximos 4 anos. Se você me permite, vou fazer mais de uma pergunta claro. em uma. Como você viu a vitória do Lucas Sanches? Por que o Lucas Sanches ganhou? E vou fazer para você a mesma pergunta que já fiz para vários que aí sentaram. Na opinião do vereador eleito Guto Tavares, o Lucas Sanches representa um risco para a cidade de Guarulhos? Bom, primeiro no dia 7, né, ou foi no dia 8, mais precisamente, eu fui até a calçadão da Dom Pedro, o Vitor está aqui comigo, a gente gravou lá um vídeo cumprimentando o prefeito eleito, o Lucas Sanches, e também o seu vice, o Thiago Surfista, e cumprimentando também o Eloy Pietá e a Fran, porque eu tenho muito respeito pelo Eloy, uma figura política que tem 80 anos de idade e mesmo assim se coloca à disposição para encarar uma eleição que não é fácil. Todo aquele que disputa eleição, a não ser aquela que não tem compromisso zero com a cidade, né? Só está lá pelo poder, eu acho que são raros os casos, embora possa existir. Mas todo aquele que se coloca à disposição para encarar e disputar uma eleição, essa pessoa merece no mínimo ser respeitada pelas suas ideias, porque não é fácil disputar uma eleição. Eu fiquei 60 dias sem folga, nenhuma. E assim como os demais candidatos, assim como o Eloy ficou e a Fran, assim como o Lucas Sanches e o Thiago Surfista, assim como a maioria dos candidatos a vereadores trabalharam inúmeras horas por dia, né? Então, cumprimentei também o próprio Eloy pelo seu legado, acho que merece respeito, a própria Fran por ser uma mulher, acho que foi a única mulher que teve um protagonismo maior nessa eleição. Então, o jogo é esse, o jogo é jogado, a democracia é isso, a população fez a sua escolha e a gente tem que respeitar e reconhecer a autoridade de quem foi eleito. O Lucas Sanches foi eleito por mérito próprio. Ele fez uma campanha mais bem organizada, mais bem estruturada, mais profissional. Ele soube capturar o sentimento do eleitor, da sua maioria, não de todos. Mas ele teve os méritos, senão ele não venceria a eleição. Se a gente também ficar aqui tacando pedra, sem ao menos esperar começar um governo, é sinal de que você está faltando com respeito com o próprio eleitor, né? Então, o Lucas, ele venceu a eleição. Não acho que o Lucas seja um risco para a sociedade, para a cidade de Guarulhos, não. O Lucas vai ser um prefeito, na minha opinião, que vai ter acertos e erros, assim como foi o Guti, assim como foi o Eloy, assim como foi o Almeida. Cabe à Câmara Municipal tá lá para fazer a fiscalização, tá lá para poder orientar, fazer as sugestões de melhorias que a cidade precisar.
Então, em relação ao Lucas, ele ter vencido a eleição, eu percebo também que o novo sempre vem. É importante a classe política fazer uma reflexão. E a classe política, sobretudo, aquela que tem um pensamento, digamos assim, mais progressista, né? Se você olhar o cenário não só em Guarulhos, mas em São Paulo capital ou no Brasil, aquela ideia daquela esquerda romântica, ela não existe mais, né? Tem que fazer uma autocrítica. Mas eu fico olhando Guarulhos, olha o cenário de Guarulhos. Você tem no campo da direita ou centro-direita, você tem ali o próprio Guti, que é oriundo desse setor, o Jorge Wilson, que foi candidato, você tem o Lucas Sanches, que foi o vencedor, né, junto com o Thiago Surfista lá do Novo, e você tem ainda mais o Ticiano, que é uma figura que foi muito bem votada, o vereador Gustavo Mesquita, que foi o vereador mais votado da cidade de Guarulhos. Então eu penso que esse campo da centro-direita e alguns até da extrema-direita, ele está ali consolidado. E ele também está congestionado. Sobra um campo para a gente que está aqui mais no centro, pelo PDT, no centro-esquerda, para trabalhar, para entender a sociedade, para entender a periferia, para entender os jovens, para dialogar com esses jovens e nos colocar. Por exemplo, João Campos lá em Maceió. É um político dessa... Recife. De Recife. É um político dessa nova linhagem que tem oriundo ali do campo mais progressista, mas que consegue dialogar com todos, com a tecnologia, com a inovação, com o empreendedorismo, com o coworking. Então eu vou procurar fazer um diálogo nesse nível aqui na cidade de Guarulhos, né? E trazendo para mim a postura que eu peço também aos demais, inclusive ao prefeito, aos demais vereadores, aos secretários. É como dizia Santo Agostinho, né? Eu prefiro os que me criticam porque me corrigem dos que me elogiam porque me corrompem. Então, quando a gente tiver que criticar e se posicionar crítico a determinadas situações que a gente analisar que é ruim para a sociedade, eu farei. Farei porque o meu compromisso é com a sociedade, é com a população. E a mesma coisa a mim. Aquele que também tiver uma crítica sobre o posicionamento, sobre uma determinada fala, eu também saberei filtrar essa crítica para a gente poder evoluir. Sempre dentro do campo político, jamais dentro do campo pessoal. Guto, queria te agradecer muito pela sua presença aqui conosco, uma ótima entrevista, muito bacana. Eu já disse, as outras vezes as entrevistas foram muito proveitosas e hoje eu tenho certeza que quem nos acompanhou tem esse mesmo sentimento. Desejar boa sorte a você no mandato. Tenho certeza que há muitos desafios pela frente, mas você demonstra ter essa capacidade para enfrentá-los de frente. Então, desejo sorte. Dizer que as portas do nosso programa estarão sempre abertas, conte sempre conosco. É um prazer tê-lo aqui. Volte mais vezes e, enfim, muito obrigado pela sua presença e também agradecer a todos, uma audiência espetacular que nós tivemos na tarde e noite desta terça-feira. Muitos que vieram, tenho certeza, através da divulgação que você fez. Então, muito obrigado. Fica à vontade para mandar um último recado. Agradecer também ao Vitor que está aqui, da sua equipe, e volte mais vezes. É isso, cara. Obrigado a vocês, obrigado ao Radar. Eu me considero também filho dessa casa, filho da imprensa da cidade de Guarulhos. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a todo o PDT, a direção do partido, ao Josinaldo Cabeça, que é o nosso presidente. Obrigado pelo suporte. E dizer a vocês, André, que eu não vou me esconder. Eu venci a eleição trabalhando. A minha perfil de vida é de trabalho. E vou fazer um mandato trabalhando. Então não espere de mim, se esconder para não ter sessão, porque não tem quórum. Não vou fazer esse tipo de jogo. Eu tô lá, eu fui eleito. Eu fico olhando, o cara se matou para ser eleito vereador. Brigou e foi, brigou e gastou e não sei o quê, e sai todo quebrado. Aí chega lá, não vou porque tem que fazer uma jogadinha aqui, não vai ter quórum hoje. Não esperem isso de mim. Eu vou estar lá para trabalhar, para representar as pessoas com inteligência, com sabedoria, procurando acertar. Não sou perfeito, posso também em algum momento me equivocar. E assim, vamos procurar elevar o nível do debate político na sociedade. A democracia pede isso. Pede, inclusive, a sociedade. Peça a você que é eleitor da cidade de Guarulhos, que é morador, acompanhe a política, acompanhe o Radar de Notícias, se informe, já segue a página se não estiver seguindo aí no YouTube. Não assiste só o Guto, assiste o outro, vai formando a sua opinião, porque também a sociedade só melhora se também ela se dedica mais e presta atenção também à política. E quando você elevar o nível da política, quanto mais as pessoas participam, melhora o nível da política. Sabe, eu vi também cenas na política aí na eleição que embrulhava o estômago. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Às vezes você se dói pela pessoa que está apanhando que não é você. Às vezes uma pessoa que você gosta, né, que você conviveu, você vê a pessoa sendo massacrada, às vezes com justiça ou não, mas tendo a sua vida exposta. Eu não quero, não dá para participar disso. Mas a gente está aqui para fazer a resistência, elevar o nível político. Então, compromisso com o Radar de Notícias. Vou trazer boas pautas aqui para o Radar. Pode ter certeza que lá na Câmara a gente vai contribuir com o jornalismo também e fazer um apelo
a classe política da cidade de Guarulhos. Não lembra da imprensa só na eleição não, gente. Participa os 3 anos e meio, não é só na eleição que tem que vir querer participar de programa não, ajudar, tem que estar junto sempre, tem que buscar melhorias, tem que conversar com os empresários para investir na imprensa da cidade, senão você não vai ter uma cidade forte nunca. É isso aí. E mande informações também. A gente conta o milagre, mas preserva o nome do santo. Então pode mandar informação, que é sempre bom. Muito bom. Guto, obrigado mais uma vez. É dessa forma, então, com uma ótima entrevista, que nós encerramos o programa desta terça-feira. Obrigado de coração pela sua presença, pela sua participação. Uma chuva de mensagens, uma chuva de likes. Muito feliz, Radar de Notícias crescendo cada vez mais, levando informação de um jeito irreverente, sério, comprometido, profissional para você que nos acompanha. Amanhã, quarta-feira, voltamos no horário que você já está acostumado, a partir das 18 horas. O nosso convidado é o vereador Geraldo Celestino, do Mobiliza. Vou perguntar ao vereador Geraldo Celestino, esta articulação para que o senhor assuma a cadeira, escolhendo o pastor Anistaldo para o secretariado de Lucas Sanches, procede ou não? Quero ver a resposta do vereador Geraldo Celestino. Isso e muito mais amanhã, a partir das 18 horas. Desejo a você uma boa noite de terça-feira, fique com Deus e até amanhã. No ar, Radar de Notícias.